E olha, vamos falar ainda de política aqui no Jornal do Piauí, porque partidos que compõem a situação e a oposição aqui no estado do Piauí já estão definindo suas estratégias de olho em 2022. E entre os nomes que surgem como possibilidade, inclusive de candidatura para o governo do estado do Piauí no ano que vem, está o da deputada federal Iracema Portela, que está aqui conosco hoje no Jornal do Piauí. Deputada, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda, deputada. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Elivaldo. É um grande prazer estar aqui com vocês. Boa tarde também para os telespectadores da TV Cidade Verde, Jornal do Piauí. Muito obrigado, deputada. Quero agradecer também, desde já, e desejar boa tarde a Lídia Brito. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Joelson, deputada Iracema, Elivaldo. Boa tarde a todos que nos acompanham. E o Elivaldo Barbosa, que desde o início do Jornal do Piauí já está aqui conosco também para participar dessa entrevista com a deputada federal Iracema Portela. Deputada, a senhora decidiu colocar o nome da senhora à disposição do Progressistas e da oposição para o governo do estado. Por que a senhora tomou essa decisão? O que motiva a senhora para essa disputa a um cargo majoritário? Bem, eu coloquei sim o meu nome à disposição do Progressistas para disputar as eleições majoritárias o ano que vem, em 2022. Porque eu acredito que nós, do Progressistas, que somos o maior partido do estado do Piauí, temos um projeto extremamente interessante para o nosso estado, que não é um projeto de poder, e sim um projeto para melhorar a vida das pessoas, fazer um Piauí mais humanizado, um Piauí mais cuidado. E eu sinto que existe um grande sentimento de mudança aqui no nosso estado, um sentimento extremamente forte. E esse sentimento de mudança não é motivado pelo simples fato de mudar. Não, mudar para melhor, mudar o que não está sendo feito, mudar a nossa história do Piauí, melhorar a vida das pessoas. Então, é por isso que eu resolvi colocar o meu nome à disposição para as eleições do ano que vem. Lídia Brito. Deputada, a gente tem conversado com lideranças do Progressistas e eles falam de alguns critérios, né, que serão aí levados em consideração para a escolha do candidato que vai representar esse grupo de oposição. E há lideranças que falam aí da importância do peso dos prefeitos, né? O partido hoje tem aí mais de 90 prefeitos, né? Nesse caso, a senhora seria a favorita, então, nessa disputa? Eu acho que não existe ainda favorita nessa disputa. Existe sim uma parceria da oposição. Nós, graças a Deus, estamos unidos, né? Tem o meu nome colocado à disposição, tem também o nome do ex-prefeito de Teresina, que esteve aqui com vocês, que também colocou o nome dele à disposição. E tem também o nome do João Vicente Claudino, que é um homem que eu tenho a maior admiração, um homem público exemplar, que também colocou o nome dele à disposição para essa disputa. O que será determinante para decidir qual será dos três o candidato ou a candidata, se for a senhora escolhida? O que vai definir? Pesquisas, por exemplo? Exatamente. Eu falo sempre, Elivaldo, que, por exemplo, eu não posso ser candidata de mim mesma. Então, eu tenho que ter, sim, o apoio do meu partido, o apoio dos partidos que compõem essa base da oposição e também temos que levar em consideração as pesquisas que irão ser feitas até o final do ano para, a partir dessas pesquisas, definir o melhor nome para essa disputa. Sempre digo que não existe uma disputa pré-estabelecida se a deputada Iracema vai ser candidata a governadora, se ela vai ser candidata a vice-governadora, não importa. Importa é que nós teremos sim uma chapa forte, uma chapa competitiva. A senhora aceita então, eventualmente,
disputar como candidata a vice-governadora? Sem dúvida nenhuma. Se por acaso, no final do ano, as pesquisas apontarem, por exemplo, o doutor Silvio, mais forte do que eu, para disputar, encabeçando a cabeça de chapa como candidato a governador, sem dúvida nenhuma que eu aceito, sim, ser vice do doutor Silvio. Seria uma honra ser vice do doutor Silvio, esse grande homem público que fez uma administração brilhante aqui na nossa cidade por 2 vezes, foi reeleito com quase 80% de maioria aqui na nossa cidade. Então, assim, o importante é a oposição unida e nós nunca estivemos tão próximas, né, de uma eleição bem sucedida como nessa eleição agora. O nome do ministro Ciro já não aparece nessas listas, né? Pois é, o Ciro agora está no outro momento, né? Ele está como ministro-chefe da Casa Civil. E nós temos que aproveitar esse momento do Ciro lá em Brasília e tirar proveitos aqui para o nosso estado. Tem um prefeito aqui do Piauí, que é o ex-prefeito Ronaldo, lá de Elesbão Veloso. Ele sempre disse que seria um absurdo o Ciro vir ser candidato a governador aqui do estado do Piauí. Por quê? Porque o Ciro é uma pessoa muito bem relacionada, muito bem articulada lá em Brasília. Então, esse trabalho que ele faz de articulação em Brasília, mandando recursos aqui para o nosso estado, é fundamental. E ele faz isso como ninguém. Agora, deputada, a gente tem acompanhado aí a senhora andando com o Silvio Mendes, né? E por isso já se fala até que a chapa já estaria aí definida, só falta a ordem dos fatores, né? Mas como é que está aí essa articulação com o João Vicente Claudino? Nos últimos dias a gente ouviu aí nos bastidores que ele estaria distante desse grupo de oposição. Então, com o Silvio Mendes, nós estamos sempre nos encontrando, nos reunindo, discutindo ações, implementações que a gente, por via, vai fazer no estado do Piauí, discutindo esse grande projeto, né, da oposição para o nosso estado. Já estamos vendo também a questão de agendas no interior. Vamos participar no dia 2 e 3 de um grande evento lá em Buriti dos Lopes. Em seguida, vamos também com a nossa caravana para Parnaíba, onde teremos uma grande filiação lá de pessoas extremamente importantes e significativas. Então, assim, o João Vicente realmente, nesse momento, ele está um pouco realmente ausente, né? Ele não está participando dessas reuniões. Ele já esteve muito presente, mas agora ele se afastou um pouco e soube até que ele está viajando de maneira particular para São Paulo. Mas ele conversa com vocês, mesmo assim que não pessoalmente, reforça esse interesse de concorrer? No início, ele sempre falava do interesse de disputar a eleição, mas nesses últimos dias, realmente, ele está um pouco ausente, eu tenho que confessar. Agora, deputada, o Progressistas, do seu partido, ele foi aliado do PT nas últimas 2 eleições. E essa aliança, inclusive, permitiu com que, até hoje, parte do Progressistas esteja ainda no governo, aliado ao PT. Como é que a senhora pretende administrar essa situação ou interferir nessa situação? Quem é do Progressistas está no governo, considerado carta fora do baralho no plano da oposição para 2022? Não, eu não acredito nisso. Eu acho que as pessoas que são do Progressistas, que ainda estão no governo, elas terão um tempo, né? Um tempo certo para decidir de que lado elas ficarão. Então, elas terão, sim, esse tempo para avaliar. Mas eu acredito que todas as pessoas do Progressistas que estão participando no governo são pessoas que são fiéis e vão estar conosco nesse projeto. Deputada Iracema, a senhora foi deputada federal, é deputada federal. O fato de decidir por uma candidatura ao governo do estado implica necessariamente deixar Brasília. A senhora avalia como a passagem da senhora por Brasília até esse ano de 2022, se eventualmente a senhora for para a disputa ao governo? Eu avalio de uma forma extremamente positiva. Eu tive grandes parcerias aqui no estado do Piauí.
fiz um trabalho grandioso com muitas prefeituras, em que nós pudemos implementar obras importantes, obras que fizeram a diferença na vida das pessoas nesses municípios. E digo mais, durante todos esses anos que eu estou como deputada federal, já estou no meu 3º mandato de deputada federal, quase 12 anos que eu estou no mandato, todos esses municípios que eu venho trabalhando, eu posso dizer que esses municípios, eles escaparam graças aos meus recursos, às minhas emendas parlamentares e também às do senador Ciro Nogueira. Porque na quase totalidade desses municípios, mais de 90% desses municípios, não existe efetivamente nenhuma ação do poder estadual. Hoje eu conversava com alguns progressistas, deputada, e eles colocavam aí uma data já para o anúncio, né? Colocavam o mês de abril como essa data para esse anúncio do nome que será o candidato da oposição. É definido? Está definida de fato essa data? Não, a data não está definida ainda, mas eu acredito que seja até o final do ano. Eu acho que a gente precisa já trabalhar esse nome de forma efetiva para já. Mas a senhora acha que está se perdendo tempo com isso? Essas discussões sobre possibilidades em torno de quem será o candidato? A senhora acha que já era o momento de definir? Não, eu acho que nós não estamos perdendo tempo, até porque tanto eu como o doutor Silvio estamos alinhados, estamos afinados e já vamos começar agora no início de setembro as nossas caravanas, as nossas andanças pelo estado do Piauí. Lado a lado. Lado a lado. A oposição tem no Progressistas a principal estrutura partidária. Isso pode pesar na decisão de favorecê-la nesse projeto de candidatura ao governo? Eu acho que não. Eu acho que as pessoas vão realmente avaliar os pontos realmente que têm valor, né, nessa pesagem. E o que é que acontece? As pessoas do Progressistas, os dirigentes dos Progressistas, os prefeitos, os vice-prefeitos, os vereadores, eles querem ganhar a eleição. Então, realmente, tem que se avaliar o melhor nome para ganhar essa eleição. Agora, deputada, na chapa tem aí a vaga de Senado também, né? E a gente acompanha aí movimentações nos bastidores, o interesse da possibilidade de partidos da base aliada ingressarem na oposição, como o caso do PSD, né, do deputado Júlio César. Como é que estão essas conversas com o PSD? As conversas, elas sempre acontecem. O nome do deputado Júlio César é um grande nome, é um excelente nome. Quisera nós ter ele como nosso candidato a Senado. Ele tem um trabalho grandioso, é um municipalista como todos nós, então, sem dúvida nenhuma, ele ia engrandecer a nossa chapa. A vaga está aberta para o PSD? A vaga está aberta, sim, com certeza, sem dúvida nenhuma. É a prioridade? A prioridade é que eles sejam atendidos? Não existe uma prioridade, existe sim um diálogo, uma conversa e... Vocês sabem, né, que política se faz com muita conversa. Então, até definir quem será o nosso candidato a senador, vai ter muita conversa. Vocês podem ter certeza. Deputada, hoje as discussões estão todas muito polarizadas. Qual é o peso que a senhora acredita que terá o palanque nacional? Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes e outros candidatos que surgirem, o próprio João Dória, o PSDB fazendo prévias. Qual é o peso que vai ter esses nomes nacionais para as definições locais? Eu acredito que sempre tem um peso importante, porque nós não podemos fugir do debate nacional. Sem dúvida nenhuma, o presidente Lula é muito forte aqui no estado do Piauí, o presidente Bolsonaro também está fazendo um trabalho grandioso, né, pelo nosso país, vai crescer também. Teremos uma terceira via? Ainda não sabemos se teremos essa terceira via. Mas aqui o nosso foco é exatamente esse, é debater o nosso estado, debater os nossos problemas, os anseios da população, e um Piauí melhor para todos. A propósito, deputada, a senhora foi, na época da visita do ex-presidente Lula, semana passada, a senhora foi às redes sociais para criticar a agenda do ex-presidente, que não teria contatos com a população. E houve críticas nas redes sociais por dois motivos. O primeiro é porque Lula foi um aliado
do Progressistas recente e também porque muita gente lembrou que nós estaríamos no meio de uma pandemia. Como é que a senhora encarou a repercussão daquela postagem que a senhora fez nas redes sociais? Bem, foi uma postagem polêmica, não resta dúvida, porque tudo que a gente posta hoje realmente vira uma polêmica, porque existe muita gente contra, muita gente a favor, mas não foi propriamente uma crítica, foi apenas uma constatação, porque muitas vezes as pessoas dizem que o presidente Bolsonaro faz aglomeração e eu acredito o seguinte, que exista aglomerações pequenas, grandes, mas tudo é aglomeração. Então, o que eles fizeram também foi aglomeração. Agora, deputado, por falar em Lula, ele disse também que não bota fé na aliança do senador Ciro com Bolsonaro para 2022. Como é que a senhora reage a isso? Bem, todo mundo sabe que o Ciro hoje ocupa um dos ministérios mais importantes, né, do governo federal, que é o Ministério da Casa Civil. E o Ciro continua firme, aliado, ajudando o presidente Jair Bolsonaro a governar o nosso país. A senhora não vê outro cenário para o Progressistas no plano nacional que não seja o de apoiar a reeleição do presidente Bolsonaro? Hoje, sem dúvida nenhuma, não tem como dizer que existe outro plano, porque o Ciro está dentro do governo, então não tem como negar. Mas se fala, deputado, em uma divisão do partido com relação a esse apoio a Bolsonaro. Não, no partido não existe divisão. O Partido Progressista é extremamente unido, coeso e todos confiam na decisão que o presidente Ciro tomar. Deputado, eu quero agradecer a senhora pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, muito obrigada a todos vocês e me coloco sempre à disposição.